Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Inã e hoje nós vamos para a nossa aula de matemática, que seria dessa semana. Hoje o nosso assunto é figuras planas e sólidos geométricos. Nós vamos falar de quadrado e de retângulo, que são figuras aí bem conhecidas por vocês. O quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados de mesmo comprimento e vai ter 4 ângulos retos entre os lados, ou seja, todos os ângulos entre os lados aqui vão ser de 90 graus. E nesse exemplo aqui, cada lado do nosso quadrado vai ter 2 centímetros. Já o retângulo vai ser um quadrilátero que tem comprimento dos lados diferentes. Por convenção, a gente chama a base sempre do maior comprimento. Então, no caso do nosso retângulo, a nossa base vai ser aqui de 3 centímetros e a nossa altura, que é o menor comprimento, é de 2 centímetros. E ele também vai ter ângulos retos entre os seus lados aqui, ó. Cada encontro de lados aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui, essa altura de 2 centímetros, também é desse lado de cá, 2 centímetros. E aqui embaixo a gente tem 3 centímetros e em cima vamos ter os mesmos 3 centímetros. Acompanhe sempre aqui o cursor do mouse. Vamos lá, vamos falar agora de perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados de qualquer figura geométrica. E a gente sempre vai calcular o perímetro somando os lados. No caso aqui do nosso quadrado, a gente tem 4 lados iguais, lembra? Então, o nosso perímetro seria o L mais L mais L mais L, ou simplesmente 4 vezes L, não é verdade? O P a gente vai chamar de perímetro e o L vai ser o nosso lado. Então, vamos ver aqui para o exemplo. Se a gente voltar para aquele nosso primeiro quadrado, que cada lado dele media 2 centímetros, então, para a gente calcular o nosso perímetro, é só somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou simplesmente 2 vezes 4, que vai dar 8 centímetros. Já para o nosso retângulo, a gente soma 2 mais 2 mais 3 mais 3, que vai dar 10. Ou simplesmente a gente faz 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 6 vezes 2, ou 3 vezes 2, que vai dar 6, e 6 mais 4, 10. Beleza? Perímetro é a soma de todos os lados. Já a área vai ser o espaço de uma superfície. E a gente vai ter uma fórmula de área para cada figura. No caso, a gente está estudando agora quadrado e retângulo. Então, qual vai ser a fórmula da área para um retângulo? A gente vai fazer a largura vezes o comprimento, porque lembra que o retângulo tem um lado menor que o outro? Já o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, a nossa fórmula pode ser L vezes L, ou já que todos os lados são iguais, L ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo. Se a gente volta para aquele nosso primeiro exemplo, que o retângulo tinha altura de 2 centímetros e o comprimento de 3 centímetros, a gente multiplica 3 vezes 2. Então, a gente tem uma área aí de 6 centímetros quadrados. Já para o nosso quadrado, que cada lado media 2 centímetros, a gente pode fazer 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado, que vai dar 4 centímetros. Aqui ele coloca uma observação que o valor da área corresponde a certa quantidade de figuras com dimensões de 1 por 1 centímetro. Então, nosso retângulo aqui tem uma área de 6 centímetros quadrados, então a gente pode dividir ele em 6 quadradinhos de 1 vezes 1. Já no nosso quadrado, que ele tem 4 centímetros quadrados, a gente divide em 4 quadrados de 1 vezes 1. Tranquilo? Agora aqui a gente vai para um exemplo. Esse exemplo aqui é da questão 37 da nossa apostila, tá? Sabendo que a área de um quadrado é 49 centímetros quadrados, qual é o seu perímetro? Observe que nos nossos exemplos, a gente calculou perímetro e área direto. E aqui na questão da apostila, ele quer saber, a partir da área, qual vai ser o perímetro da figura. Então, vamos observar. Qual era a nossa fórmula da área de um quadrado? L ao quadrado. Então, a gente sabe que L ao quadrado equivale a 49 centímetros quadrados.
A gente também sabe que perímetro é a soma de todos os lados e que o quadrado vai ter lados iguais. Então, vamos lá. Se eu tenho a área, que é L ao quadrado, eu posso descobrir qual é o meu lado do quadrado a partir da área, não é verdade? Então, qual é o contrário da potência? Lembra da nossa área de revisão? Nossa aula de revisão? O contrário da potência é a raiz quadrada. Então, se eu fizer a raiz quadrada de 49, que é a área, eu consigo descobrir qual era o lado do meu quadrado. Então, eu sei que a raiz de 49 é 7, se quiser conferir aí na calculadora. Então, eu sei que cada lado do meu quadrado vai medir 7 centímetros. E eu sei também que um quadrado vai ter 4 lados. Então, qual era a fórmula do perímetro? L mais L mais L mais L. Ou L vezes 4, né? Qual é o meu lado? 7. 7 vezes 4, 28 centímetros. Então, eu sei que um quadrado que tem área de 49 centímetros quadrados vai ter o lado que mede 7 centímetros e o perímetro dele vai ser 28 centímetros. A resposta é a letra B. Beleza? Caso tiver dúvida, volta na explicação ou então manda aí uma mensagem no meu WhatsApp. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui. Vamos agora para a questão 38 também da apostila. Se o metro do arame custa 20 centavos para cercar um terreno quadrado que mede 12,5 metros de lado com 3 fileiras de arame, quanto é que a gente vai gastar? Vamos lá. Vamos colocar os dados da nossa questão. A gente tem um terreno quadrado e o quadrado tem quantos lados iguais? 4. Então, eu sei que a fórmula do perímetro é o quê? L mais L mais L mais L ou L vezes 4. Então, eu pego o meu lado, que é de 12,5, e multiplico por 4. Então, eu tenho que o perímetro do meu terreno é de 50 metros. E voltando aqui na questão, ele disse que queria quantas fileiras de arame? 3. Então, eu pego o perímetro, que é de 50, vezes 3. E eu sei que eu vou precisar de quê? 150 metros de arame. Por quê? Porque ele precisa de 3 fileiras de arame. E a gente sabe que o perímetro do nosso terreno é de 50 metros. 50 vezes 3, 150. Acabou aí, professora? Não. Ele quer saber quanto é que a gente vai gastar, quanto de dinheiro. Então, já que a gente tem 150 metros, qual era o valor do metro? 20 centavos. 150 vezes 20 centavos, 30 reais. Resposta, então, aí é a letra C. A gente vai gastar 30 reais para cercar esse terreno aí quadrado. Agora que a gente já falou de área, vamos falar do volume de uma figura. O que vem a ser, então, o volume? É a quantidade de espaço que vai ser ocupada por um corpo. O volume a ele pode ser medido em centímetros quadrados, ou centímetro cúbico, perdão, metro cúbico, litro ou mililitro. E cada figura vai ter uma fórmula também de calcular o volume, assim como a gente tinha uma fórmula de área. O volume do paralelepípedo, no caso, porque agora é 3D, né? A gente tem 3 dimensões. A gente estava de retângulo e quadrado. Agora a gente vai partir para o paralelepípedo e para o cubo. 3D agora. O volume de um paralelepípedo é a altura vezes a largura vezes o comprimento, porque cada lado dele é diferente. Já o cubo, que tem 3 lados iguais, a gente vai fazer L vezes L vezes L ou simplesmente L ao cubo, como a gente pode ver aqui embaixo as fórmulas. Então, repetindo, o volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura e o volume do cubo, lado vezes lado vezes lado. Todos os lados são iguais, então a gente pode abreviar para L ao cubo. Tranquilo? É bom a gente ir anotando essas fórmulas. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem o paralelepípedo, que tem lados, ó, 2, 1,5 e 3. Então, a gente faz 3 vezes 1,5 vezes 2, que vai dar o quê? 9 centímetros cúbicos. E o volume do cubo é só multiplicar lado vezes lado vezes lado, ou ainda lado ao cubo. Então, a gente sabe que 2 ao cubo é igual a
8 centímetros cúbicos. Tranquilo? Vamos agora aqui para uma questãozinha aqui da apostila para ver se está tranquilo mesmo. Qual o volume de um cubo que tem 4 centímetros de aresta? Aresta e lado é a mesma coisa. Então, vamos lá. Qual era o volume do cubo que a gente acabou de ver? L vezes L vezes L, ou L ao cubo. Qual é o que mede aqui nosso lado? 4 centímetros. Então, 4 vezes 4 vezes 4, ou ainda 4 ao cubo, 64 centímetros cúbicos. A resposta da nossa questão é a letra B. As coisas acontecem, né? Computador travando. Vamos lá, questão 42. Qual o volume do paralelepípedo de 8 centímetros de comprimento, 3 centímetros de altura e 4 centímetros de largura? A gente também viu que é só multiplicar comprimento vezes altura vezes largura para um paralelepípedo. Então, a gente tem 8 vezes 3 vezes 4, que vai dar 96 centímetros cúbicos. Resposta aí da nossa questão, letra C. Muito fácil. Todo mundo vai tirar 10. Estamos tranquilos aqui em relação a quadrados e retângulos, paralelepípedos e cubos? Claro que tá, porque vocês são muito inteligentes. Então, a gente vai para o triângulo, que é uma das formas geométricas mais importantes no estudo da geometria e é bastante utilizado em construções. Para quem quer fazer vestibular, para quem quer fazer Enem, é muito importante que a gente estude os triângulos. Então, a gente tem que classificar também esses triângulos, né? Porque nem todos são iguais. Então, a gente vai classificar ele em grupos. Ou a gente classifica pelo tipo, ou a gente classifica pelo ângulo, pelo tipo de lado. Então, vamos ver a primeira classificação aqui dos triângulos, que seria pelos lados. Ó, vamos ver, são 3 tipos de classificação. A gente tem o triângulo equilátero, quando todos os lados têm a mesma medida, quando os 3 lados são iguais. Então, se esse triângulo tivesse 3 centímetros de lado, esse aqui ia ter 3, esse ia ter 3 e esse também ia ter 3. Então, lados iguais, equilátero, equi de igual. Isósceles é quando 2 lados têm a mesma medida e só um lado é diferente. Então, vamos supor, se esse aqui tivesse 3, esse ia ter 3 e esse, por exemplo, teria 2. Já o escaleno, os 3 lados são diferentes. Então, vamos supor, se esse tem 3, esse tem 2, esse aqui teria 4, por exemplo. Então, quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equi, de igual, equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais, um diferente. Escaleno, 3 lados diferentes. Facinho também. E quanto aos ângulos, a gente tem o acutângulo, que tem 3 ângulos agudos. Aqui, ó, 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus. Já no triângulo retângulo, um ângulo é reto, ou seja, mede 90 graus, e 2 ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Já no obtusângulo, a gente tem um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Um ângulo obtuso é que ele é maior que 90 graus. E 2 ângulos agudos, como já vimos, menores que 90 graus. E a gente tem também o Teorema de Pitágoras. É muito importante lembrar dessa fórmula, pois cai muito nos vestibulares aí nos Enems da vida. Então, vamos lá. O triângulo retângulo, ele é formado por 2 catetos e a hipotenusa. A hipotenusa é o maior segmento do triângulo, ou seja, é o maior comprimento que a gente vai ter aqui do triângulo, vai ser o maior lado. E os catetos são aqui, ó, do ladinho. Temos o cateto oposto, que é sempre o que tem o ângulo reto, que é oposto à hipotenusa, e o cateto adjacente, vizinho, que está aqui do lado da hipotenusa, geralmente com esse ângulo aqui agudo. Então, o que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se a gente vai chamar o cateto aqui de A, o cateto oposto de A, e o cateto adjacente de B,
a hipotenusa vai ser o nosso C. Então, a gente sabe que A quadrado mais B quadrado é igual a C ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual à soma da hipotenusa. Vamos lá para um exemplo. Tá vendo aqui, entre esses três quadrados aqui, a gente tem um triângulo. E a gente quer saber qual é o valor do segmento desconhecido, ou seja, qual é o valor da hipotenusa aqui desse triângulo. A gente sabe que o lado B, ele mede 9 e o lado A, ele mede 12. A gente tem o cateto aqui oposto, que é o que tem um ângulo reto, que mede 9, e o cateto adjacente, que tem um ângulozinho agudo aqui, mede 12. Então, a gente vai para a fórmula. O que é a fórmula de Pitágoras? C ao quadrado, C a gente não sabe quem é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A? O A é o 12, né? 12 ao quadrado mais quem é o B? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. É igual ao nosso C ao quadrado, que a gente ainda não sabe quem é. Quem é 9 ao quadrado? 9 vezes 9, que é 81. E quem é 12 ao quadrado? 12 vezes 12, que é 144. Então, somando aí 81 mais 144, a gente tem 225. Aí, a gente para aqui. C ao quadrado é igual a 225. Tá, beleza. O que a gente faz agora? A gente coloca a raiz dos dois lados da equação. Por quê? Porque a raiz quadrada vai cortar com esse quadrado aqui da potência e vai sobrar só o C, que é que a gente está procurando, né? E a raiz de 225 é quanto? 15. Então, a gente sabe que a nossa hipotenusa, que o nosso C vale 15, beleza? Se tiverem dúvidas sobre essas continhas aqui de matemática, só falar no privado. Vamos lá. Assim como no quadrado e no retângulo, a gente também consegue fazer o perímetro do triângulo. E a gente já viu que perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, se a gente tem aqui um triângulo tem 3 lados, então a gente soma L mais L mais L. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. A gente tem um triângulo, ele é o quê? Equilátero, isósceles ou escaleno? Isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Os dois lados iguais medem 4,47 centímetros e o lado diferente, 4 centímetros. Então, a gente soma 4,47 mais 4,47 mais 4, que é igual a 12,94 centímetros. É o nosso perímetro aí do triângulo. Beleza? Vão pausando o vídeo, vão anotando e lembre-se de fazer as questões da apostila. Vamos lá. Agora, a gente tem a área. A gente também consegue medir a área do triângulo, que é a área da superfície, né? Aqui, para a gente calcular a área do triângulo, a gente tem que fazer base, ou a base, vezes a altura e dividir tudo por 2. A área, a gente vai chamar de A base, a gente chama de B, e a altura, por convenção, a gente sempre chama de H. Então, a gente tinha a base o quê? 4. E a altura também 4. Então, 4 vezes 4 dividido por 2. Quem é 4 vezes 4? 16. 16 dividido por 2, 8 centímetros. A gente sempre vai usar essa fórmula de área para os triângulos, sejam eles isósceles, equilátero ou escaleno. Base vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Volume. A gente não calcula o volume do triângulo, a gente calcula o volume do prisma. Então, a gente tem aqui um prisma de base triangular, ou seja, ele tem aqui a base dele é um triângulo. Então, a gente vai calcular, para calcular o volume dele, a gente tem que achar a área e multiplicar pelo comprimento. Vamos ver. A gente acabou de ver que a área da base do triângulo, que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a gente tem que achar primeiro a área da base desse triângulo. Então, qual é a base dele aqui? Mede 12 centímetros. E a altura dele? 6 centímetros. Então, a gente faz 12 vezes 6, que é 72,
dividido por 2, que é 36 centímetros. Agora que a gente já sabe a área da base, a gente multiplica pelo comprimento dele, que é 11 centímetros. Então, 36 vezes 11, 396 centímetros cúbicos é o volume desse prisma de base triangular. Vamos aí para a questão 50 da apostila, que ela pede para calcular o volume do prisma. Que ele não tem base triangular, ele vai ter o que aqui agora? Vai ter os ladinhos dele, vai ser o triângulo. Então, é só a gente multiplicar todo mundo aí, ó. 3 vezes 5 vezes 10, que vai dar 150 centímetros cúbicos. Facinho, né? Muito fácil. Agora que a gente já falou de retângulo, falou de quadrado e falou de triângulo, sobrou quem? O círculo. Isso aí, a circunferência. Então, vamos lá. Circunferência vai ser o lugar geométrico onde todos os pontos vão estar à mesma distância do centro. E qual é essa distância aí? É o raio, que é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, daqui do centro para qualquer ladinho aqui da circunferência, qualquer ponto aqui, eu vou ter a mesma distância, que é o raio. E o diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência. Ou seja, o diâmetro é formado por 2 raios. Então, é sempre o dobro do raio. Outro conceito importante vai ser o número π, que é a razão entre a circunferência de qualquer círculo e o seu diâmetro. Sempre a gente vai dizer que π é igual a 3,14, né, aproximadamente. Sempre vai ser 3,14. Π é essa letra grega aqui, ó, bonita. Tranquilo? Estamos tranquilos com o conceito de raio e diâmetro, né? O raio é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Assim como nas outras figuras, a gente também consegue calcular o perímetro da nossa circunferência. Se a gente esticar a circunferência, a gente vai perceber que ela tem o perímetro, né? A gente vai obter o perímetro, mas a gente quase nunca consegue, né, esticar. Mas é um exemplo, só para a gente saber que se a gente conseguisse transformar ela teria o valor C, por exemplo. Então, quem seria o C da circunferência? Quem seria o nosso perímetro? É 2 vezes o raio da circunferência vezes π. Sempre vai ser essa fórmula. A gente chama 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos lá. Se a gente olhar para esse exemplo aqui, para a nossa circunferência, quem é o raio da figura? 4 centímetros. Então, a gente aplica na fórmula 2 vezes o raio, que é 4, vezes π, que a gente viu que π sempre vai ser 3,14. Então, 2 vezes 4 vezes 3,14 é 25,12. É o valor do nosso perímetro. A gente também pode calcular a área, que é a área da superfície. Então, a área do raio vai ser, a área da circunferência, desculpa, vai ser r ao quadrado vezes π. A gente chama a área de A, o raio vai ser sempre R, e π é igual a 3,14. Se a gente voltar ao nosso exemplo da circunferência que tem raio de 4 centímetros, a gente sabe que é só colocar o 4 no lugar do R, né? 4 ao quadrado vezes π, que a gente sabe que é 3,14. Então, 4 vezes 4 vezes 3,14 é igual a 16 vezes 3,14. E a gente tem que nossa área é de 63,18 centímetros quadrados. Beleza? Não vamos confundir. Perímetro é 2πr e área é πr ao quadrado. Vamos então agora para a questão 36 da apostila, que ela pergunta qual a área da coroa circular. Vejam que a gente tem 2 círculos, né? A gente tem esse círculo maior aqui, que é o azul, e o menorzinho, que é o branco. Então, a gente tem 2 raios. A gente tem o raio do maior, que é 11 centímetros, e o raio do menor, que é 7 centímetros. E ele quer saber o valor da coroa circular. Então, vamos fazer 2 fórmulas de área. Uma para o raio de 11 centímetros e outra para o raio de 7 centímetros, certo? Então, a primeira a gente vai fazer π vezes r ao quadrado. Quem é o nosso primeiro r? 11. Então, a gente vai fazer 3,14
eu coloquei aqui uma continuação do número π, que é 3,1416. A gente sabe que tem números infinitos. Vezes 11 ao quadrado, que é 121, que vai dar aí aproximadamente 380,06. E para o raio 7, a gente tem π vezes 7 ao quadrado, que é 3,14 vezes 7 ao quadrado, 49, que daria 153,9 centímetros quadrados aproximadamente. Para a gente saber a área da coroa, a gente tem que pegar a área do maior menos a área do menor, que é 380 menos 153, que daria 226,08 aproximadamente. A alternativa, então, é letra B. Algumas contas aí podem dar 226,1, 226,09, então é aproximadamente 226,08 centímetros quadrados. A alternativa, então, é a letra B. Tranquilo? A gente teve que diminuir, porque ele pede a área da coroa, então a gente tem 2 círculos aí, né? A gente quer saber só essa área aqui do meio, beleza? Vamos lá. A gente também pode calcular o volume, só que a gente não vai calcular o volume de uma circunferência. Ou a gente calcula o volume da esfera, ou a gente calcula o volume do cilindro. Nesse caso, a gente vai calcular o volume do cilindro. Um objeto cilíndrico sempre é aquele que vai ter a base como uma circunferência. Então, para a gente saber o volume, a gente tem que pegar o raio da base, fazer a fórmula da área e depois multiplicar pela altura aqui do cilindro. Então, vamos ver. Quem é o nosso π? Vai ser 3,14. Quem é o nosso raio? 5 centímetros, está dizendo aqui na figura. E quem é a nossa altura? 20 centímetros. Qual é a fórmula do cilindro? π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, é 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 20. 3,14 vezes 5 vezes 5 vezes 20. A gente tem 1.570 centímetros cúbicos. Outra questão aqui é a questão do Enem. Então, gente, como eu estava falando agora, a gente vai fazer aqui uma questão do Enem. Essa questão foi do Enem de 2010. Então, vamos resolver. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, aí ele não considera a espessura, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,14 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Vamos lá! Para solucionar o cálculo, a gente tem que descobrir o volume do cilindro. Então, a gente tem que pegar o volume do cilindro maior, que tem raio de 1,2, menos o volume do cilindro menor, que tem um raio de 1. E o V total vai ser o volume do maior menos o volume do menor. Então, a gente tem que a fórmula do volume do cilindro é o quê? π vezes altura vezes r ao quadrado. Então, vamos fazer primeiro o volume do maior, que é 3,14 vezes o raio, que é 1,2 ao quadrado, vezes 4, que é a altura, como a gente pode ver aqui, menos qual é o volume do menor? 3,14 vezes 1 ao quadrado vezes 4. Perceba que aqui ele fez uma observação. Ó. O que tem de igual, tanto no volume do maior quanto no volume do menor? O 3,14 e o 4. Então, ele pegou 3,14 vezes 4, deixou aqui do lado de fora, e multiplicou só pela diferença entre 1,2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que são os volumes dos raios. A gente pode fazer isso porque tem igual, ó, tanto 3,14 quanto 4 vão estar igual nas fórmulas, que é o π, o π e a altura, né? Vai mudar o quê? Os raios. Então, a gente tem que o volume total do cilindro vai ser 5,526 centímetros cúbicos. Mas ele perguntou qual é o volume do cilindro? Não, ele perguntou qual é o preço da manilha. Então, a gente tem que multiplicar pelo valor do metro cúbico do concreto, que era quanto?
R$10. Então, a gente vai fazer 10 vezes 5.526 centímetros, que vai ser R$55,26. Essa questão é muito parecida lá com a área da coroa, que a gente tinha que fazer a área do maior menos a área do menor. Só que nesse caso, a gente está falando de volume. Beleza? E por fim, a gente tem uma questão aí da apostila, que é a questão 54, que ela diz assim, ó. Uma lata de cerveja tem 3,25 centímetros de raio da base e a altura dela aí é 12 centímetros. Qual o volume aproximadamente em litros? Ó, ela tá dando o volume, ela quer o volume em litros e a gente vai achar a resposta em centímetro cúbico. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que converter. Mas vamos lá, vamos ver o que a questão diz. O nosso raio é de 3,25 centímetros e a nossa altura é 12 centímetros. Qual é a nossa fórmula, então, aí do volume do cilindro? Porque uma lata de cerveja, ela é cilíndrica, né? Então, a nossa fórmula vai ser π vezes r ao quadrado vezes h. A gente sabe que π é quem? 3,14. O nosso raio é 3,25 e a nossa altura é 12. Então, a gente faz 3,14 vezes 3,25 ao quadrado vezes 12. A gente tem que 3,14 vezes. Quem é 3,25 ao quadrado? 10,5625 vezes a nossa altura, que é 12. Então, a gente tem um total de 397,995 centímetros cúbicos. Então, a gente agora tem que fazer uma regra de 3 aí para converter. Se 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, então 397,995 centímetros cúbicos vai ser igual a quantos litros? A x. Então, x vezes 1 é x e 397,995 vezes 0,001 litro vai dar 0,397,995, que é aproximadamente 0,40 litros. Então, a resposta da questão 54 é a letra B. A gente sempre está trabalhando com aproximados, porque a gente está trabalhando com números com muitas casas decimais. Então, a gente sabe que 397 é aproximadamente 0,397 é aproximadamente 0,40. Beleza? E agora a nossa atividade. Vocês vão responder as questões aí da apostila do assunto de figuras planas, né? Vocês vão responder a questão 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53 e 55. Vocês vão responder e tirar foto e mandar no meu privado. Ah, professora, posso tirar foto só da resposta final? Não, eu quero saber qual é a fórmula que você usou, como foi que você montou a fórmula e depois como foi a resposta final. Ah, professora, se eu mandar só a resposta final, vale? Vale, vou ficar muito feliz que você entregou, mas não vou te dar o total de pontos que vale a atividade, beleza? Qualquer dúvida, podem falar pelo WhatsApp ou por e-mail, que estão aqui no final do vídeo. Agradeço aí a vocês e até a próxima. Desculpem porque o computador travou um pouquinho, então a gente teve alguns problemas técnicos, mas eu espero que nos outros vídeos a gente não tenha esses problemas. Tchauzinho, até a próxima aula.